Vocês estão vendo, estamos vendo sobre as marcas da igreja, não é isso? Então a gente vai dar continuidade nisso e hoje nós vamos falar de uma das marcas da igreja que não foi falado aqui e que precisa ser falado. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus 16, 13. Vai ser o nosso texto base. Nós vamos olhar alguns outros textos também. Eu pretendo mostrar alguns outros textos para vocês. E nós vamos trabalhar agora pela manhã em uma das marcas da igreja, que é a marca da confessionalidade. Eu sei que pode parecer uma palavra estranha, né? E eu já vou explicar um pouco a respeito dessa palavra. Mas eu quero trabalhar com vocês nessa manhã sobre o que é, pelo menos eu quero que a gente saia daqui com a ideia do o que é a confessionalidade e a sua importância. Se a gente sair daqui mais ou menos com essa ideia, vai facilitar bastante o nosso entendimento em vários aspectos. Então eu quero trabalhar com vocês o que é, vou mostrar na Bíblia como que isso acontece na Escritura, porque isso acontece na Escritura. E eu vou falar por que é importante a confessionalidade. Certo? Então, esse texto de Mateus 16 é um dos textos muito importantes para nós percebermos e que Deus requer do seu povo uma confissão. Ou Deus requer que o seu povo declare aquilo que ele crê a respeito de Deus. Então eu preciso que vocês me acompanhem aqui, senão vocês vão ficar perdidos, tá bom? Então, vou repetir. Quem requer uma fala do povo é o próprio Deus. E é isso que está acontecendo aqui, inclusive, em Mateus 16. Mateus 16, verso 13. Nós vamos ter o texto clássico, o texto super importante de uma confissão que foi dada e foi feita por Pedro. Inclusive, essa confissão é uma confissão muito importante para a igreja do Novo Testamento. 13, Mateus 16, verso 13, está escrito assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então, Jesus olha para os discípulos e pergunta para os discípulos o que estavam falando ou o que estavam confessando, porque confessar é isso, é falar aquilo que acredita. O que o povo está falando a meu respeito? Essa é a pergunta de Jesus para os discípulos, verso 14. E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Então os discípulos falaram para Jesus: Em suma, Jesus, estão falando que o Senhor é um profeta, como os profetas antepassados nossos. É isso que estão falando e que temos ouvido que estão falando ou estão confessando quem o Senhor é. E aí Jesus vira para os seus discípulos que estavam mais próximos dele e pergunta a pergunta que eu falei logo no começo, que é Deus quem requer de nós uma confissão ou uma fala a respeito dele. Mas vós, verso 15, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então, quem pergunta para os discípulos quem ele é para os discípulos é o próprio Cristo. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Quem requer do povo uma confissão ou uma declaração de fé é o próprio Deus. Isso vai acontecer no Antigo Testamento. Isso vai acontecer no Novo Testamento, como eu estou mostrando para vocês. E isso vai acontecer ao longo da história da igreja. Entenderam? Então, quem pede ou requer, ou solicita, ou exige, ou demanda, como você quiser pensar, uma confissão do povo que olha para ele, é o próprio Deus. Deus é quem requer isso.
E aí nós vamos ter a resposta maravilhosa de Pedro, né? Verso 16, respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro está confessando nesse exato momento que Jesus, aquela pessoa, aquele homem que estava na frente dele, aquele homem que era o mestre dele, ele não era só um mestre, não era só um profeta, não era como Jeremias, não era como Isaías, não era como Elias, como foi falado, e estavam falando. Jesus era muito mais do que isso. Pedro vai dizer e vai confessar para Jesus que Jesus era o Cristo, ou o Salvador. Em outras palavras, Pedro está confessando que Jesus é o Deus que veio para salvar a humanidade. Era o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15, o cumprimento da promessa feita para Abraão, o cumprimento da promessa feita a vários dos profetas. Então, Jesus era muito mais. Mas eu não quero tratar desse conteúdo de Jesus ser muito mais. Eu quero tratar do fato de que Pedro confessa isso para Jesus. Isso se tornará um credo na igreja. E aqui eu já vou entrar no nosso conteúdo. Credo não é coisa de católico. Credo é coisa de cristão. Credo significa eu creio. O credo nasce de um coração que crê em algo. E todos nós cremos em algo. Nós podemos crer de forma correta e nós podemos crer de forma não tão correta assim. O credo serve para colocar nos nossos corações, nas nossas palavras, verdades que foram confessadas pelo povo de Deus ao longo do tempo. E essa verdade de Mateus 16, 13 em diante, principalmente 16, é um dos credos basilares da igreja primitiva. Cristo Jesus é o único Senhor. Ou, em outras palavras, o primeiro credo da igreja primitiva foi: Jesus Cristo é o Senhor. Estavam confessando que César não era o dono deles. César não era um Deus que mantinha a vida. César não reinava sobre eles. Então, notem, a igreja confessava que Jesus Cristo era o Senhor, Jesus Cristo é o único Senhor diante daquela sociedade. Então, o credo nasce diante de pessoas que são colocadas contra a parede, diante de outros credos, diante de outras confissões e diante de outras declarações. A igreja sempre confessa aquilo que crê em resposta ao que Deus revela a ela. E aqui eu quero mostrar duas coisas para vocês. Se a palavra de Deus é Deus falando aos homens, e de fato o é, a confissão ou a declaração ou o credo é a resposta da igreja diante da palavra. Estão conseguindo entender? A resposta da igreja perante a palavra, perante a fala de Deus, essa resposta é feita, dentre as várias formas, em forma de credo, em forma de pequenas verdades. A igreja cristã sempre confessou aquilo que crê. Sempre confessou. Ela sempre teve a necessidade de confessar para Deus e para principalmente aqueles que estavam ao redor deles aquilo que eles acreditavam. Então, a confissão ou o credo é uma resposta da igreja, é uma resposta do povo de Deus diante daquilo que Deus revela a ele. E aqui é importante eu salientar um detalhe para os irmãos. A confissão de fé não está acima da palavra. Vou repetir isso. Aquilo que nós cremos não está acima da palavra. Aquilo que nós cremos é uma resposta à palavra. Porque a nossa fala, como Pedro falou, perante Deus, perante Cristo, perante o Espírito Santo, perante a comunidade, perante a sociedade. Se tem erros na nossa fala,
Isso aí a gente pode caminhar mais para frente, eu não quero focar nisso agora. Mas eu só quero focar no fato de que a confissão, o credo, é uma resposta das pessoas perante a palavra de Deus. Por isso que todos nós temos um credo e todos nós temos uma confissão. Mesmo aqueles que falam que não tem uma. Inevitavelmente você vai desenvolver doutrinas e preceitos relativos àquilo que Deus revela ao seu coração. Entendem? Porque é necessário confessar aquilo que nós acreditamos. Então, eu não sei se eu consegui me fazer claro em relação que existe a confissão, ou existem credos, e a igreja sempre fez isso. Existem outros credos que eu quero citar para vocês, e que se você não marcou na sua Bíblia, eu acho que seria interessante você marcar. Filipenses 2, 6 a 11, é considerado pelos estudiosos um credo. Filipenses 2, 6 a 11 é considerado, e de fato é, um credo da igreja cristã primitiva. 6 a 11. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nós temos aqui uma confissão de fé da igreja primitiva. Em relação a quem? Em relação a Jesus Cristo. Quem foi Jesus Cristo? Qual foi a obra de Jesus Cristo? O que Jesus Cristo fez? Nós temos aí, do 6 a 11, se você observar, está narrando toda a trajetória de Jesus, desde os céus até a sua encarnação, seu ministério, sua morte, sua ressurreição e sua exaltação. Isso era confessado pela igreja primitiva. Se você quiser outra confissão de fé da igreja primitiva, Colossenses 1, nós temos 1,15 em diante. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, isso é uma resposta da igreja perante a revelação de Jesus Cristo. Não é só Elias, ele não é Elias, ele não é Jeremias, não é um profeta, ele é a imagem do Deus invisível. Como a gente acabou de ler aí, ele subsistia em forma de Deus, ou ele existia conjuntamente com Deus Pai, desde toda a eternidade. Então a igreja estava confessando que Jesus Cristo é Deus. Quando, Ramon? No 3º século, nos primeiros concílios? Não, em Filipenses. Na carta de Filipenses, nós já temos a igreja confessando que Jesus Cristo é Deus. Que ele subsistia em forma de Deus, desde todo sempre. Então, para fechar essa questão da confessionalidade aqui neotestamentária, a igreja cristã primitiva e os cristãos primitivos confessavam aquilo que criam a respeito de Jesus Cristo. Confessavam aquilo que criam a respeito do que Deus revelou a eles. E especificamente para a igreja primitiva, a revelação primária e maior de todas era: ele esteve entre nós. Jesus Cristo é Deus, esteve entre nós, morreu e foi assunto aos céus, ressuscitou e foi glorificado. Nós vimos isso e eles começaram a confessar isso. Confessar para quem? Confessar para eles mesmos, como igreja, e confessar principalmente para aqueles que não eram e não faziam parte da comunidade cristã, para os de fora da comunidade. Então, o credo ou a confissão são
afirmações que a igreja, ou que as pessoas que fazem parte dessa igreja, professam em relação à revelação de Deus. E aí eu quero agora passar para a segunda parte. Por que que é importante a confessionalidade, o credo ou a confissão, né? Só mais um detalhe. O credo, meus irmãos, ele é menor, tá? As afirmações são mais sucintas. Posteriormente, como havia necessidade de mais explicação, a forma muda e o credo se torna confissão, no sentido de que vão ter mais palavras para explicar sobre aquilo. Entendem? Então, se no credo nós temos frases, como a gente acabou de ler várias frases, na confissão nós vamos ter parágrafos relacionados àquele tema. Então, credo, Jesus Cristo é o Senhor. Aprofundamento do credo, confissão, credo ou a confissão de Nicéia. Jesus Cristo, ele era 100% homem, 100% Deus, habitava conjuntamente ao mesmo tempo, não é 50% um, então vai ter toda a explicação dessa doutrina. Então, a confissão é o credo expandido, ou se você quiser pensar tecnologicamente, é uma atualização do credo. O credo ficou desatualizado, a demanda não estava sendo suficiente. Atualizaram o aplicativo do credo e aí virou confissão. Está expandido agora para conseguir atender uma demanda maior. E com o passar do tempo, as confissões foram ficando cada vez mais robustas, maiores. Porque novas perguntas foram surgindo e é natural que surjam. E precisamos responder essas perguntas. Entendem? Então, a confissão é exatamente um credo maior. Mas tem a mesma função e a mesma importância quanto ao credo. Dito isso, a importância da confessionalidade. E eu quero citar algumas importâncias aqui, depois a gente abre para perguntas, tá bom? Não vou falar sobre a história das confissões, não dá tempo da gente falar. Acredito que numa próxima oportunidade a gente pode fazer um panorama histórico, desde o credo apostólico até Batista 1689, Savoy, Westminster, Augsburgo, Nicéia, a gente pode passar por todas, não é objetivo agora. Eu só quero mostrar para vocês o porquê que é importante, e eu vou dizer outra palavra, eu entendo que seja urgente nós retornarmos e olharmos para a confessionalidade de uma forma mais séria nesses tempos que nós temos vivido. Simplesmente por alguns motivos que eu quero citar aqui para os irmãos. Os credos e as confissões, eles mostram a natureza da igreja. Então, como está sendo tratado que as marcas de uma igreja cristã, está sendo falado quais são as marcas, toda igreja cristã sadia, bem fundamentada, bem encaixada, uma igreja que é sadia, que vive de forma sadia e que consegue lidar com problemas atuais, essa igreja precisa de uma confessionalidade clara e explícita, porque a confessionalidade ela vai refletir a natureza da igreja. Estão compreendendo? Vai refletir quem é a igreja, a sua natureza, ou a sua identidade, como você quiser pensar. As pessoas vão olhar para a igreja e vão identificar qual é a natureza dela. Que igreja é essa? Qual a diferença desta igreja para outra igreja, por exemplo? Então, o que vai identificar essa igreja? Primariamente, a sua confessionalidade. E aí, aqui, eu quero abrir um parênteses e quero que você pense rapidamente. Já parou para perceber a quantidade de igrejas que nós temos? E já parou para perceber que o nome de uma igreja na frente, quando você lê o nome, você não consegue identificar quem ela é?
Estamos diante de uma diversidade enorme, nunca antes vista, inclusive, cada dia com mais desdobramentos e desdobramentos e desdobramentos. Nós temos batistas que não sabem o que é ser um batista, por exemplo. Por quê? Porque se perdeu a natureza de quem se é. Aonde se perdeu a natureza de quem se é, Ramon? Se perdeu a confessionalidade. Quando a gente perde a confessionalidade, a gente perde a nossa identidade. A gente não sabe quem nós somos. E aí começa a bagunça. Porque se você não sabe quem você é, você pode ser qualquer um. Então isso é um reflexo da sociedade, é um reflexo daquilo que a gente está vivendo na sociedade. E vocês sabem muito bem que nós estamos vivendo uma confusão absurda de troca de valores, de pets que viram filhos e dormem na cama do papai e da mamãe. De pessoas que falam que não são o que são, biologicamente falando. Daqui a pouco o azul não vai ser mais azul, o azul vai ser vermelho. Por quê? Porque eu quero que eu acho que o azul não é azul, eu acho que o azul é vermelho. Então a gente está vivendo uma confusão. E isso tem refletido na igreja. Por quê? Porque a igreja não sabe o que é. Por que a igreja não sabe o que é? Porque a igreja não tem uma confissão definida, ou não se foca em desenvolver uma confessionalidade explícita para os membros e sadia. Então, é importante termos uma confissão, e uma igreja sadia tem uma confissão, porque a confissão vai mostrar qual é a natureza dessa igreja. Essa igreja é uma igreja católica romana ou é uma igreja anglicana? Qual a diferença das duas? É uma igreja protestante presbiteriana ou uma igreja protestante batista? Qual a diferença das duas? Porque tem diferença. Ou é uma igreja congregacional? Citei algumas aqui. E se você, por um momento, não conseguiu identificar a diferença de uma e outra, é porque falta esse buraco de saber qual é a confessionalidade de cada uma. E, principalmente, qual é a sua ou a nossa confessionalidade. Que isso vai nos identificar como sendo quem nós somos. É, literalmente, meus queridos, uma identidade. É isso. Eu não sei se você já teve a oportunidade, a triste oportunidade de precisar da sua identidade e você não encontrá-la. O desespero que é. Você precisa provar quem você é. Como é que você prova? Você prova por um documento válido, pela identidade. Se você não tem identidade, não tem como você provar quem você é. A confissão é exatamente isso. Ela prova e comprova a natureza daquela igreja professante que confessa aquelas verdades. Então, a natureza da igreja é um dos detalhes importantes do porquê precisamos ter uma confessionalidade clara, explícita. A outra importância é pelo espírito do tempo que a gente vive. A gente vive num tempo diferente do período da Reforma, né, em que as confissões foram forjadas e escritas, né? A gente vive num tempo de indefinição teológica. Recentemente eu vi debates aí acalorados na internet, né? A respeito do pessoal do Voz da Verdade e a respeito do unicismo, né? E eu li alguns comentários e eu percebi como que as pessoas estão perdidas. Gente, Trindade já foi resolvida no século 2 para 3. Nós estamos no século 21. Estão entendendo o que eu acabei de falar? Esse problema já foi resolvido pela igreja. Não tem que discutir mais sobre isso. Não há dúvidas quanto a isso. Quanto ao fato de que a igreja cristã, e inclusive católica romana, é uma igreja trinitária. Eu não estou falando de protestantismo, irmãos. Veja, e essa discussão que estava acontecendo é no meio evangélico. Então, note como que está indefinido na cabeça das pessoas. Jesus Cristo é Deus. Não é um Deus menor. São 3 pessoas
em uma única substância. Isso já foi definido. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando a gente não tem uma confessionalidade clara, a gente vive como a gente está vendo, as pessoas estão perdidas. E por que elas estão perdidas? Porque falta confessionalidade. É muito claro isso para mim. Muito claro. A igreja está perdida porque lhe falta confessionalidade. E, de novo, se você não tem uma confessionalidade clara, ou se você não sabe quem você é, de repente você é unicista. Esse negócio de trindade é difícil mesmo, acho que é um Deus só. De repente você vira unicista. E não vê problema, inclusive, no unicismo, sendo que foi condenado no século II para III. E sendo que os credos que vieram após sempre reforçaram que a igreja é trinitária. E aí chega o protestantismo, reforça ainda mais, novamente, que a igreja é trinitária. Aí chega o século XXI, São Paulo, podcast, unicismo. Somos unicistas. É isso. Porque falta confessionalidade nas pessoas. O tempo presente é um tempo de indefinição teológica. Por quê? Porque os pastores são donos das igrejas. E se não tem uma autoridade externa à igreja ou pastor, e no caso a autoridade externa é a Bíblia e a confissão, de repente o pastor se torna unicista, por exemplo. E a igreja toda será unicista, porque quem detém a verdade é o pastor. Mas a confissão serve para regular e nivelar, basilar, como você quiser pensar, colocar um nível aí para que haja uma autoridade externa à internalidade da igreja. E aí a gente possa caminhar de forma saudável, sem ter indefinições teológicas. A confissão de fé serve para definir ou nos mostrar aquilo que já foi definido ao longo da nossa história. E sim, a confissão de fé é sua e minha, porque faz parte da nossa história como reformados, como protestantes. Entendem? Então, diante das indefinições teológicas desse mundo presente e das igrejas, as confissões de fé são um santo, e bota santo nisso, e o remédio do coração do cristão. Ele está falando que é assim, que é assado, mas como é que a confissão de fé fala? E aí da confissão de fé você pega os textos e vai para a Escritura. E como que a Escritura trata esse tema? E aí você, está falando coisa que está diferente do que aquilo que a gente crê historicamente. Então, ela serve de segurança para nós. Ela nos dá um esteio, né? Ou, como a gente costuma falar no seminário, né? Ela serve como um guarda-reio, né? Delimita o caminho para você não sair fora da estrada. Porque é natural que a gente saia fora. E ela adianta para você trabalhos que você não precisa fazer. Você não precisa sentar, analisar, esquadrinhar a Escritura toda para poder estudar sobre Trindade. Não precisa fazer isso. Isso já foi feito, já foi discutido, tem sido crido ao longo dos anos. Basta você ler. Então, poupa-nos o trabalho, desde que a gente entenda que isso foi feito. Se você não sabe que isso foi feito, você vai começar a estudar coisa que já foi estudada. Então, adianta o nosso tempo. Por que adianta o nosso tempo? Para a gente responder perguntas que estão sendo feitas agora e que não tem resposta ainda. E, por último, a gente está vivendo um momento agora, na igreja, né, de pluralismo religioso. Né? E está muito explícito isso. Né? Não importa como você crê. Você já deve ter escutado essa frase. Ou você já deve ter escutado, a gente crê de forma parecida. Isso é detalhe, não é tão importante assim. O importante é que Jesus Cristo veio e vai salvar todo mundo. São frases, né? Então, o pluralismo está na nossa igreja. Eu falo a igreja cristã. E a confessionalidade nos regula perante ele. Tupã não é Deus, meus irmãos. Tupã é um Deus indígena. E as pessoas que estão cultuando a Tupã, não estão cultuando a Tupã pensando em Jesus Cristo como Deus, o único, suficiente Salvador, que foi confessado por Pedro. Estão entendendo?
Não misture as coisas. De novo, note que começa a misturar as coisas. Deus é Deus. Ele tem um nome, inclusive. Eu sou. Então, não misture as coisas, porque ele está falando o nome errado, mas o coração dele é sincero. Não, o coração dele não é sincero. O coraçãozinho dele é pecador, caído, totalmente depravado. Ele definitivamente não está pensando em Deus ali. Ele está pensando em tentar se salvar, cultuando aquele Deus da tribo dele ali. Ele precisa conhecer Cristo, precisa reconhecer que somente em Cristo é a salvação, que Tupã não é a resposta. Então, são coisas definidas que a confessionalidade faz conosco. Ela coloca os pingos nos is. Então, o pluralismo religioso na nossa igreja, na igreja cristã do Brasil, tem sido cada vez mais forte. As pessoas não precisam preocupar com verdades, porque, na verdade, cada um tem a sua verdade. Você já deve ter escutado isso. O que significa cada um tem a sua verdade? Significa um pluralismo. Não tem várias verdades. Existe apenas uma verdade, que inclusive não é nem uma verdade objetiva. A verdade é uma pessoa, que ele falou inclusive que ele é a verdade. Jesus Cristo é a verdade encarnada. Então a verdade não é uma proposição teológica, não é um dogma, não é isso. É uma pessoa. Entenderam o que eu estou falando aqui? Estão conseguindo compreender? Então, a confessionalidade ela é importante por esses motivos. Ela revela a natureza da igreja. Quem a igreja é? Ela revela e protege a igreja dos ataques externos que a gente tem recebido, né? Ataques de outros pensamentos, ataques de perda histórica. E ela nos protege e nos limpa dessa mistura, desse sincretismo que tem na igreja. E nesse sincretismo tem experiencialismo, as pessoas começam a dar mais valor para a experiência do que para aquilo que se crê de forma racional. Os pastores começam a guiar a igreja como eles acham que deve ser guiadas e começam a ferir questões que já foram resolvidas pela igreja conforme as suas confissões ao longo da história. E por aí vai. Então, confessionalidade é muito importante para nós, meus irmãos. E eu creio piamente que ela é o remédio e um santo remédio para nos ajudar nesses tempos que temos vivido. Tempos de indefinição teológica, tempos em que impérios evangélicos têm sido criados em cima de gostos e de achismos e de práticas validadas pela experiência, mas que muitas às vezes ferem doutrinas centrais, como acabei de citar, a questão do unicismo. Isso é central. Então, a confissão vai resolver esse problema e vai te dar uma direção. Mas, para a gente encerrar, a confissão não é a palavra de Deus. Ok? Entenderam? A confissão não é. A confissão é uma resposta do povo de Deus à palavra de Deus. E é uma resposta muito importante. Muito importante, por sinal. Tranquilo? Então, uma das marcas da igreja sadia é uma igreja que é confessional. Isso é ser uma igreja confessional. Uma igreja que entende quem ela é, baseada no documento que ela adota. E esse documento que ela adota é o documento que vai guiá-la em resposta à palavra de Deus. Mas esse documento que ela adota, e aqui a gente adota as 3 formas de governo e Westminster, não é? Esse documento não está acima da palavra de Deus. Porque a gente aprendeu que a autoridade da Escritura Sagrada não depende do testemunho de qualquer homem ou
igreja, mas depende só de Deus, que é o seu autor. Então, a própria confissão fala isso. Então, a confissão está abaixo da autoridade da palavra. E ela nos ajuda a nós termos uma direção das respostas que foram dadas e que nós cremos que são as respostas corretas em relação à palavra de Deus. Quanto a diferenças, que eu prefiro falar diferenças, não entendo que sejam erros, certo? Essa é a minha percepção. Eu não entendo que haja um erro de uma confissão para outra. Eu não olho dessa forma. Eu olho que são interpretações diferentes. Ah, Ramon, do que você está falando? Tem igreja que acha que tem que colocar pouca água, e só na cabeça. Tem igreja que acha que tem que enfiar o corpo inteiro. O elemento é o mesmo. E a fórmula é a mesma do batismo. A forma como vai ser feito, que a interpretação é diferente. Entendem? Então, não é erro. São formas de fazer e formas de olhar de forma diferente. Tem igreja que acha que tem que aplicar o selo antes, quando é criança. Tem igreja que entende que vai aplicar o selo quando a pessoa confessar, tiver consciência. Não vai aplicar o selo? Então, é a forma. E por aí vai, forma de governo. E, curiosamente, as confissões vão ser diferentes exatamente nesses pontos. Forma de governo da igreja, se é congregacional, se é presbiteriano, ou presbiterial, né? Ou episcopal, que são os batistas. Mas entendam, praticamente mais de 98% das respostas são iguais. E o mais interessante é que as respostas mais importantes, não em relação a isso, mas, por exemplo, em relação à Trindade, em relação à pessoa de Jesus Cristo, forma de salvação, a graça, as respostas são iguais. Segurança para a gente isso, não é? Então, não se atenha a essas diferenças, que são tão pequenas, muito pequenas, diante da quantidade de coisas que nós temos em comum. Se atenha ao fato de nós termos essa confessionalidade e a importância de nós adotarmos ela de forma consciente. Então, é um panorama muito rápido. Espero que tenha, talvez, iluminado a mente dos irmãos e o coração dos irmãos a respeito do porquê temos essa confessionalidade. Eu tenho esse livro, e quem quiser eu posso mandar o PDF dele, que é a história de como foi escrita a Confissão de Fé de Westminster, né? Então, quem quiser esse livrinho, ele narra a história do por que surgiu, como surgiu. Quem quiser me manda uma mensagem que eu mando para os irmãos lerem, tá bom? E agora eu abro para perguntas. Se os irmãos têm alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. Confessar é trazer de dentro para fora. Estou entendendo certo? Então, vou deixar aqui uma reflexão que nós, como adultos, a gente começa a ter muitos embates internos, quebra de paradigmas que a gente acaba não quebrando. E aí isso na tua vida particular, você com Deus, você no casamento, você como funcionário, você como pai, etc, etc, etc. E aí vem muitos achismos de que não é necessário falar. Eu posso confessar um pecado no meu pensamento para Deus, Ele vai ouvir. E aí tem a pluralidade que você falou, né? Em resumo, pastor, o menos é mais com Deus. É isso? E o falar é um ato de princípio, assim como é a questão dos dízimos e ofertas. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é eu. Aí o eu é o egoísmo, né? E, em particular, hoje eu estou nascendo de novo. Graças a Deus. Estou entendendo certo. Tem que falar, custe o que custar, até porque isso vai mostrar a retidão de Deus. Porque Deus, quando Jesus veio ao mundo, Ele falou, eu sou. Então, Ele foi influenciado. Foi jejuar 40 dias no deserto e foi atacado. E como foi, quando a gente analisa a conduta dele? Ele não teve nada de plural. Ele foi aquilo que está declarado na Bíblia. Estou entendendo certo? É isso mesmo. A gente precisa falar, né? Confessar. E saber quem nós somos por meio daquilo que a gente confessa, né? Alguém mais tem algum comentário, alguma pergunta? Bom, podemos repetir. Se o pastor Daniel permitir,
falem com ele também, né? Sugiro que a gente faça uma repetição. Eu pretendo dar a parte 2 desse conteúdo, mostrando historicamente o desenvolvimento da confessionalidade, né? E especificamente é um trabalho, algo que eu tenho trabalhado há praticamente 5 anos, é uma área minha específica, a questão da confessionalidade. Então, se Deus quiser, vai dar certo de fazermos isso sim. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar, irmãos? A gente vai ter um intervalo e depois retornaremos para o culto. Obrigado, Senhor, por essa manhã que estamos na Tua presença. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco. Obrigado por o Senhor estar nos ensinando, Deus está nos direcionando. Dê-nos um tempo maravilhoso de culto na Tua presença, Senhor Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Temos